5 propostas em um único dia. John Textor está mandando construir um time alto, rápido e forte. John Textor disse com todas as letras: queremos voltar à origem. O que é voltar à origem? Aquele modelo de contratações do nosso scout que construiu o elenco campeão da Copa Libertadores da América, do Campeonato Brasileiro. E no meio disso tudo, uma trocação de propostas. O River Plate da Argentina já até rejeitou uma que não tinha vazado, pelo Galarza do Paraguai. Tem bastante coisa para a gente falar. Luiz Castro indo pro Grêmio. Arthur Jorge pode estar chegando em Belo Horizonte para ser técnico do Cruzeiro. E David Ancelotti está no Rio de Janeiro, confirmadíssimo para 2026, participando ativamente da construção desse elenco. John Textor quer acelerar os reforços e temos muita coisa para falar a partir de agora. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo para vocês 2 conteúdos, um na parte da manhã, outro na parte da noite, para você não perder absolutamente nada. Portanto, larga o dedão no botão hypar e me ajuda a levar esse conteúdo para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses. O Botafogo começou completamente o contrário da temporada passada, essa daqui. O planejamento parece muito melhor orientado. Hoje a gente consegue olhar para o planejamento do Botafogo e ver que o Botafogo está se antecipando à próxima temporada, agindo com bastante antecedência. Tenho certeza que a mudança no calendário, fazendo o brasileiro começar no dia 28 de janeiro, com certeza está contribuindo sobre tudo isso, não tenha dúvida, mas de qualquer forma o Botafogo está com um planejamento que parece muito mais claro, sobretudo do ponto de vista do treinador, né? O Botafogo não está se aventurando numa troca de treinador, mesmo vendo um Luiz Castro voltando, agora o Cruzeiro indo atrás do Arthur Jorge, bastante coisa, né? O David Ancelotti, que é o nosso comandante para 2026, confirmadíssimo, tem participado diariamente com a diretoria do Botafogo para fazer ofertas para jogadores, participando aí do planejamento, né? E eles dispararam 5 propostas num único dia para poder fechar um pacotão de reforços até o Natal. Lógico que isso muda tudo na lógica financeira. Quanto antes você assina, antes você registra, antes joga, antes pontua, antes fatura, né? Então tem muito clube que não tem o poder de fogo do Botafogo e vai sair atrás do Botafogo no planejamento. Quando o GE revela que o Botafogo enviou 5 propostas em uma única semana e que a ideia é ter os principais reforços até o dia 25 de dezembro, o GE está dizendo, em outras palavras, né, que ao mercado, que a SAF decidiu antecipar o risco. Em vez de esperar o leilão que vai ser em janeiro, o Textor está tentando destravar as contratações logo agora, sem dúvida nenhuma. A gente está falando do Ferrarese, do Villalba, Mendonça, estamos falando do Júlio Romão, estamos falando aí do Pedro Becalho e agora do Galarza. Não são apenas nomes, né? São jogadores que viriam para compor bem esse elenco e alguns seriam até titulares. E seriam jogadores que movimentariam um dinheiro interessante também para quem dizia que o John Textor estava quebrado e tudo mais, né? Muito pelo contrário, o homem está agindo. E ter o David Ancelotti no Rio de Janeiro não é um detalhe romântico, né? Ele é peça central nesse tabuleiro do planejamento 2026. Ele está ajudando a definir o perfil, aprovando os alvos, dando o ok final em jogador antes de saírem as propostas oficiais. Isso reduz o risco de você ter qualquer outro treinador. É o David Ancelotti, mas sai uma notícia sobre o Luiz Castro, sai uma notícia sobre Arthur Jorge, minha caixa enche, todo mundo quer saber, né? Mas não tem jeito, cara. Vai ser o David Ancelotti e ele tá fazendo o trabalho que deve ser feito. Vamos apoiar. O Botafogo tá gastando menos, tá gastando menos do que nas outras janelas. Vamos aguardar. Eu ainda acho que o John Textor vai botar uma prata pesada nessa janela. Se o Ancelotinho tá aprovando Mendonça, tá aprovando o Ferrarese, o Romão, ele assume a responsabilidade tática por transformar esse dinheiro em resultado dentro de campo. Não só como técnico, mas também como um gestor de ativos financeiros
e desenhista tático do Botafogo, né? O John Textor, ele deu uma declaração que ele quer mudar o DNA do time do Botafogo. Na verdade, é uma apuração que se tem de uma conversa com o John Textor, que ele quer um time rápido, forte e alto. Isso era uma coisa que ele falava muito no começo da SAF Botafogo, né? O Textor entrou na sala e teria feito a seguinte pergunta, que muda total o perfil de quem foi contratado em 2025. Esse atleta é rápido? E eu te falo isso, cara, porque Arthur, baixinho e não tem tanta velocidade. Nathan Fernandes, baixinho, não tem tanta velocidade. Como é que eram os jogadores do Botafogo lá em 2024? Vitor Sá, alto, rápido e forte. Júnior Santos, alto, rápido e forte. Luiz Henrique, alto, rápido e forte. Tô nem falando de nível técnico. Botar o Luiz Henrique na conversa vai ser uma maldade, né? E aí você olha as contratações de 2025, Arthur, Nathan Fernandes, Santi Rodrigues, ninguém que seja alto, rápido e forte. Então, quando pergunta se o jogador é rápido, não é a única pergunta que ele está fazendo. E não é uma figura de linguagem, é informação que sai da diretoria para a imprensa, né? É uma ordem clara. O Botafogo voltou a priorizar jogadores que sejam rápidos, jogadores que sejam fortes fisicamente. Exatamente como era na época da arrancada da SAF, que nos levou aos títulos de Brasileiro e da Libertadores, quando o Botafogo era uma referência nacional em intensidade dentro de campo. Isso não é só gosto esportivo, isso é estratégia competitiva. Um elenco mais explosivo, mais rápido, mais forte, é um elenco que pressiona mais, ganha mais segundas bolas, chega antes nas divididas. E esse diferencial físico vira também vantagem na vitrine internacional, porque o mercado europeu gosta desse perfil de jogador. Então, na hora de você fazer dinheiro, você consegue. Então, os galalaus do Botafogo, no Botafogo, a altura vira ativo financeiro. Tem um padrão aqui, o Ferrarese, 1,88 m, Júlio Romão, 1,93 m, Gleiker Mendonça, se você não tá ligado nele, é aquele venezuelano que joga lá na Ucrânia, 24 anos, 1,84 m. Lucas Villalba, 1,82 m, Pedro Bicalho, um pouquinho mais baixinho, 1,78 m. Mas na média, quase todos tirando o Bicalho acima de 1,80 m, com porte de Premier League, com porte de Série A da Liga Italiana, com porte de La Liga Espanhola. Isso não é coincidência, isso é reposicionamento de portfólio de jogadores. Um volante de 1,93 m que joga na Hungria, um meia de 1,78 m que joga no Azerbaijão, um ponta de 1,84 m que joga na Ucrânia, todos em mercados baratos, hoje com potencial de revenda em ligas maiores amanhã. O Botafogo está fazendo o que os fundos fazem, comprando ativos subvalorizados em ligas alternativas, desenvolvendo dentro de casa com exposição em Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, eventualmente Mundial, como foi nesse ano, para poder vender para Inglaterra, Espanha, Itália, com múltiplos de 3, 4, 5 vezes. E assim ganhar bastante coisa. Então, um time alto, rápido e barato é o equilíbrio entre orçamento e ambição. E tem um detalhe que não dá para ignorar. O Botafogo entra na janela com um orçamento talvez menor, né, dos grandes mercados anteriores aí da SAF. Não posso te garantir que o Botafogo vai gastar, por exemplo, 500 milhões nessa janela. Isso obriga o clube talvez a ser um pouco mais criativo, por isso a ida ao Azerbaijão, muita gente está estranhando, por isso a ida à Hungria, a ida à Ucrânia, outros destinos alternativos. Jogadores altos, fortes, rápidos, costumam ser caros no eixo Brasil-Europa. Quando você acha esse perfil em ligas menos badaladas, você equilibra a conta. O recado é claro, talvez não vá chover estrelas de 20 milhões de euros, mas vai ter um elenco com perfil de mercado, pronto para se valorizar, competitivo. É o Botafogo tentando manter o padrão físico e competitividade, sem repetir o cheque em branco das janelas passadas.
E o que o David Ancelotti fez em 2025 e por que isso importa na hora de contratar? Dentro de campo, o David Ancelotti montou um Botafogo que compensava a falta de um ponta de força com laterais dando muita profundidade, Vitinho e Cuiabano. E existe o papo do Cuiabano ainda ficar. Eles viravam praticamente extremos no Botafogo, verdadeiros alas. Enquanto jogadores como Montoro, Santi Rodrigues, Correia, até mesmo Savarino, vinham por dentro para povoar o meio. Na prática, eram 3 meias próximos, dando amplitude pelas laterais, não por atacantes natos, né? Isso é bem interessante. Isso tem um custo físico, lateral sobe, lateral volta, lateral precisa recompor uma faixa de 60 metros por jogada. Olhando agora para os alvos no mercado, a gente está olhando para pontas altos, rápidos, fortes. Dá para ver que o David Ancelotti está usando o mercado para corrigir justamente a carência que ele sentiu na mão quando ele estava aí no final do Campeonato Brasileiro. Bastante interessante. E o time realmente vai precisar ser muito forte fisicamente para rodar 3, 4 competições e proteger esse investimento. Porque a temporada de 2026 não vai perdoar elenco pesado e curto. É estadual, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. São viagens muito longas. A fisicalidade, ela não é um luxo, ela é um seguro para o investimento. Jogador veloz, troca menos passe lateral, ataca mais espaço, gera mais transições, obriga o adversário a correr atrás da bola. Isso aumenta o número de gols e também de chances de vender atletas. O Ancelotti sabe que vai ter pouco tempo até a estreia do Campeonato Carioca, mas ainda até a largada do Brasileiro. Por isso, precisa fechar o elenco até o Natal, para poder usar a pré-temporada como laboratório, para testar esses novos jogadores e a química com a espinha dorsal que será mantida no Botafogo. Porque temos informações como a do Newton e a do Alan que devem ser negociados. Isso daí é uma coisa muito interessante. O Botafogo está indo atrás desse Júlio Romão, que se você ver os vídeos dele, o cara é um mix entre o Marlon Freitas e o Gregory. Ele rouba muita bola e ele também sabe armar o jogo. Ele é aquele jogador meia, acho que joga recuado, segundo volante muitas vezes, embora ele seja primeiro, mas ele atua como segundo volante muitas vezes, que ele atrás do círculo central, ele que determina como que o time vai jogar. Júlio Romão, lá na Hungria, fazendo fatiadas pela direita, encontrando o ponta ou o lateral avançando nas costas da linha defensiva ou fatiando a bola para a esquerda, às vezes dando passes em profundidade ou até conduzindo a bola. Fiquei muito impressionado com os vídeos do Júlio Romão. Claro que a gente tem que ponderar que o cara tá jogando na Hungria, né? Pelo amor de Deus, também não é aquele nível de competitividade, aquela coisa toda, mas é interessante. E o cara é um armário, 1,93 m, fortíssimo. O Newton fica parecendo uma criança perto dele. Acho que o Newton tem que rodar mercado mesmo. O Alan, cara, teve todas as possibilidades no mundo de apresentar o seu futebol. Infelizmente não aconteceu. Eu e você torcemos demais pelo sucesso do Alan no Botafogo, mas não foi o que aconteceu, né? Então tem toda essa situação. O mercado responde, Galarza, River e o preço da paciência. Por quê? Porque o River está dizendo não ao dinheiro do Botafogo. A notícia de que o River Plate recusou a proposta do Matias Galarza mostra o outro lado da moeda. Não basta ter cheque. Tem clube que olha para a Copa do Mundo 2026 e quer valorizar os seus ativos também. Entendeu? O River Plate não quer negociar um volante canhoto agora porque sabe que a vitrine do Mundial pode multiplicar o valor do Galarza. Na prática, tá fazendo com o Galarza aquilo que o Botafogo faz com alguns jogadores seus. Segura, expõe e vende mais caro ali na frente. Isso revela o ambiente competitivo que o Textor e o Ancelotti estão comprando, né? Todo mundo quer ganhar na valorização, ninguém tá com pressa de vender barato, principalmente um clube que tem grana como o River Plate. Galarza tem 24 anos, convocado com frequência para a seleção do Paraguai, meio-campista, canhoto, é exatamente o tipo de jogador
que o Botafogo está procurando nessa janela. Quando o River recusa, ele está comunicando ao mercado que não vê o Botafogo como uma última oferta, e sim como uma das muitas pelo jogador. É esse patamar que o clube precisa para usar a seu favor para poder, né, valorizar os seus atletas. Quando você monta um elenco que, se viesse todo mundo, né, Romão, Bicalho, Mendonça, Vilauba, e acerta a mão, a ideia é estar ao lado de quem diz não no momento certo, né? Então o River está usando com o Botafogo aí a tática que o Botafogo também usa com o mercado. Também é bastante interessante, né, cara? Mariel, Galarza é o melhor jogador do mundo? Você gostaria do Galarza? Eu tô numa postura, cara, sinceramente, muito tranquila nessa janela. Por quê? Na prática, cara, a gente tá vendo o Botafogo indo atrás de jogadores muito desconhecidos. Eu, honestamente, adoro esse tipo de postura do scout do Botafogo. Adoro, de verdade. Atrás de medalhão, eu só iria se eu tivesse muita certeza. Por exemplo, tá trazendo um Almada, indiscutível. Tá trazendo o Luiz Henrique, indiscutível. Agora, ficar gastando 10, 15 milhões de euros no Cabral, entendeu? Em alguns outros jogadores. Eu não acho que eles sejam indiscutíveis, perfeito? Então, se o jogador não é indiscutível, eu prefiro apostar em jogadores que têm um baixíssimo custo e que podem vir para o Botafogo para poder performar como tantos outros que ninguém fazia ideia naquela época. Quem era o Adrielson? Quem falava de Marçal? Quem falava de Lucas Perry? Quem falava de John? Algumas pessoas conheciam alguns desses nomes, mas a maioria não. Quem falava de Tiquinho Soares no futebol brasileiro? Quem falava de Eduardo, perdido no mundo árabe? Quem falava de Igor Jesus, perdido no mundo árabe? Por que não esses jogadores não podem reeditar o sucesso dessa estratégia que nos trouxe um brasileiro, que nos trouxe uma Libertadores? Eu acho muito válido. Eu acho que pode. O Galarza, para você ter ideia, é um jogador que veio aí do Olímpia, né? Aí ele vem pro Vasco, ainda no sub-20 do Vasco, é lançado meio que ao profissional pelo Vasco mesmo, né? Do Vasco ele tem uma rápida passagem pelo Curitiba, do Curitiba ele volta pro Vasco e em 2023 o Vasco o empresta ao Tajeres. De lá ele joga uma segunda temporada pelo Tajeres e de lá ele vai para o River Plate. Esse é o Galarza, meia que tem 23, completando agora 24 anos. Bastante coisa interessante, né? Bastante coisa interessante para a gente poder falar nessa corrida por reforços. Quem vem, quem escapa, quem valoriza, né? A matéria do GE, como eu te disse, ela revela 5 propostas disparadas num único dia. O Botafogo está atacando o mercado com velocidade. Vilauba é o nome mais encaminhado. O Ferrarese já recebeu proposta formal. Gleiker Mendonça é alvo aprovado pelo Ancelotti. O Romão confirmou contato e aprovou o projeto. E o Bicalho está na mira. A lógica é simples, é trazer a maior quantidade de jogadores possíveis até o Natal. Confirmando uma informação que eu já trazia aqui no canal do Manel há bastante tempo. Parece até que a gente está jogando aí videogame, né? Mas na prática não estamos jogando videogame. A gente tem um campeonato brasileiro que começa no dia 28 de janeiro. Então o futuro do Botafogo estão nesses movimentos que falam muito sobre o que vai ser o Botafogo em 2026. Eu até conversei bastante com alguns amigos hoje e tal, vi a galera um pouco desanimada. Ah, esses caras aí, Azerbaijão, Hungria, não vai dar em nada, que não sei o quê. Ao mesmo tempo eu leio os comentários aqui de vocês, estou respondendo todos os comentários já. Inclusive você podia dar um hypar desse vídeo, porque quem é que responde todos os comentários? Só o canal do Manel faz isso, né? Então um hypar ele merece, principalmente você que me acompanha e tá aqui comigo até essa altura do vídeo. Mas eu vejo muita gente também otimista, cara. E eu vejo muito mais pessoas otimistas do que pessimistas. Eu acho que essa virada de ano vai ser muito benéfica para o Botafogo em todos os aspectos. Vai fortalecer demais o Botafogo para 2026. E você, do outro lado aí, você tá confiante no Botafogo para 2026?
eu tô enxergando o copo meio cheio e tô confiante. Quero saber se você tá confiante também. Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Um grande abraço para vocês que ficam e fui!